Coreia do Sul e Estados Unidos começam exercícios conjuntos contra as ameaças da Coreia do Norte. Os dois países planejam conduzir as manobras de múltiplos domínios até 14 de março, a fim de simular a detecção e a interceptação de mísseis de cruzeiros norte-coreanos. As Forças Armadas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos iniciaram os exercícios militares Freedom Shelter, que durarão até 14 de março, escreve na segunda-feira a agência sul-coreana ONWAP. Os exercícios têm como objetivo reforçar a dissuasão contra as ameaças nucleares e de mísseis da Coreia do Norte, disse a agência. Autoridades sul-coreanas e norte-americanas disseram que outro objetivo da Freedom Shelter é melhorar sua postura de defesa conjunta, que se concentrarão em operações de múltiplos domínios em terra, mar e ar, e também em recursos cibernéticos e espaciais. De acordo com o coronel Eun Sung-jan, porta-voz do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, os exercícios simularão vários cenários e incluirão treinamento para detectar e interceptar mísseis de cruzeiros norte-coreanos. Seul e Washington planejam realizar um total de 48 exercícios de campo neste mês, mais do que o dobro do número de exercícios realizados no meio período de 2023. O exercício anual Freedom Shelter foi iniciado para um período de 11 dias em meio ao aumento das tensões sobre o contínuo brandir de armas de Pyongyang, incluindo disparo de artilharia perto da fronteira marítima ocidental e uma série de lançamento de mísseis, acrescentou. Seul e Washington dizem que os exercícios são defensivos e uma resposta às ameaças de Pyongyang, enquanto a Coreia do Norte chama as manobras de ensaios para uma guerra nuclear. Manilha chama de agressivas e ilegais ações de Pequim no mar sul da China. O mandatário das Filipinas, criticando diretamente as ações chinesas na região, defendeu a aliança de seu país com os Estados Unidos e afirmou que Manilha agora passará de defesa interna para a externa. As Filipinas só cooperarão com Pequim nas negociações sobre o disputado mar sul da China se sua soberania e seus direitos marítimos não forem ignorados, disse na segunda-feira o presidente filipino. Falando em um fórum do Instituto Lowen, na Austrália, Ferdinand Marcos Jr. disse que estava comprometido em trabalhar com os países do Sudoeste Asiático e com Pequim para criar um código de conduta ancorado no direito internacional. Há muito adiado no mar sul da China, que não entregará nenhum território filipino a uma potência estrangeira. Ao mesmo tempo, Marcos disse que a aliança das Filipinas com os Estados Unidos foi forjada por nossa própria escolha e continuamos a fortalecer por nossa própria escolha. Segundo ele, está sendo dada muita ênfase à rivalidade entre as superpotências, Estados Unidos e China, em detrimento dos interesses marítimos legítimos de outros países na região. Isso nos distrai de chamar a atenção para ações agressivas, unilaterais, ilegais e ilícitas, pelo que elas são ataques contra o Estado de Direito Internacional e os princípios da Carta das Nações Unidas, disse ele. Marcos tem criticado as ações da China com relação às Filipinas. O presidente também disse que aprovou a terceira fase do plano de aquisição das Forças Armadas das Filipinas para apoiar o novo foco do país, que passou da defesa interna para a externa. Nossas forças devem ser capazes de garantir, na medida do possível, a exploração e o aproveitamento desimpedidos e pacífico de todos os recursos naturais nas áreas em que temos jurisdição, incluindo nossa zona econômica exclusiva, apontou o líder filipino. A Ucrânia terá uma difícil batalha para adaptar os F-16 fabricados nos Estados Unidos ao combate real, diz mídia. Os comandantes ucranianos se comprometeram a não iniciar outra ofensiva sem um indispensável apoio aéreo dos F-16, situação que atualmente representa uma grande dificuldade para Kiev. Pode levar meses até que o exército ucraniano e os seus apoiadores ocidentais adaptem adequadamente os caças F-16 de fabricação norte-americana, Fighting Falcons, para combate na Ucrânia. De acordo com a edição europeia do Político, que cita especialistas responsáveis que reconhecem que o processo de colocar os caças no ar seria um desafio. Esse desenvolvimento é uma decepção para Kiev, porque eles esperavam que a chegada dos F-16 aumentaria significativamente as suas capacidades militares. A próxima, feita por Noruega, Dinamarca, Países Baixos e Bélgica, de entregar 60 aviões, foi prematuramente saudada como o que se pensava ter sido um grande sucesso da diplomacia ucraniana. A tarefa de requalificar os pilotos ucranianos habituados a pilotar caças MiG e Sukhoi de fabricação russa revelou-se apenas um de muitos problemas. As bases dos F-16 serão os principais alvos de ataque russo. Os principais aviões serão marcados pelos sistemas de defesa aérea russos. Reparar os aviões será um desafio e mesmo o uso das pistas despreparadas poderá sabotar a delicada aeronave, relato político. Tom Richard, ex-piloto da Marinha dos Estados Unidos, que já guiou o F-16 anteriormente,
admite a publicação que os aviões de fabricação soviética são mais rústicos e desajeitados e podem voar em aeródromos mal conservados, enquanto o F-16 é comparação à prima dona que precisa de muita manutenção. O político cita Yuri Ignat, porta-voz da Força Aérea Ucraniana, dizendo que os Falcon realmente precisam de alguma adaptação. Isso incluirá o envio de equipes com excelente para cobrir fissuras, fendas e irregularidades de concreto em pistas pouco conhecidas. Os poucos lugares bem mantidos serão um alvo óbvio para um ataque russo, disse o político, citando Justin Brunk, do think tank Royal Unit Service Institute. Será que esses F-16 realmente terão impacto? Pergunta. De acordo com o relatório anual do Balanço Militar do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, a Ucrânia tinha inicialmente uma frota de 71 Su-27 e MiG-29 no início do conflito. Em fevereiro de 2022, eles também tinham 14 bombardeiros Su-24 e M-31 e aeronaves de ataque Su-25. Porém, o que resta dessa frota agora? Pergunta. O relatório indica que em 2024 a Ucrânia tem apenas 78 aviões de combate restantes. Esse número inclui 33 caças MiG transferidos pela Eslováquia pela Polônia, muitos com aviônica e armas atualizadas para equipá-los segundo os padrões da OTAN. Apesar de provir os antigos arsenais soviéticos de armas que foram transferidas para os antigos aliados de Moscou antes do colapso da União Soviética em 1991, a situação ainda não provou ter tido qualquer impacto significativo. Em comparação com as 78 aeronaves prontas para combate da Ucrânia, a Rússia possui impressionantes 1.169. O F-16 está em serviço nas Forças Aéreas Ocidentais há 45 anos, o que o torna uma aeronave que não pode ser considerada nova. O político cita o Ministério da Defesa dinamarquês dizendo que os primeiros F-16 devem chegar à Ucrânia neste verão. E mesmo assim, várias condições terão de ser cumpridas antes que os caças possam decolar dos aeródromos ucranianos. Enquanto isso, escreve o político, soldados da Ucrânia vão continuar a ser atacados por bombas aéreas e mísseis russos lançados do ar. O outro problema será trazer empreiteiros ocidentais altamente especializados para a Ucrânia para supervisionar o trabalho dos pilotos ucranianos recém-formados e do pessoal de terra. Pode não ser fácil e certamente não será uma operação segura ou barata. Coreia do Sul diz ter captado imagens de satélite do centro de Pyongyang. Segundo fontes militares sul-coreanas, foi possível transferir imagens de parte da capital da Coreia do Norte e a resolução é tão boa quanto o esperado. O primeiro satélite espião militar da Coreia do Sul transmitiu com sucesso imagens de boa resolução da região central de Pyongyang após o lançamento do satélite em dezembro. Informou no domingo a agência sul-coreana ONUAP. O primeiro satélite espião militar sul-coreano foi colocado em órbita em 2 de dezembro a partir da base da Força Aérea Espacial de Vandenberg, na Califórnia, nos Estados Unidos, permitindo que o senhor obtivesse suas próprias imagens de satélites militares da liderança norte-coreanas. De acordo com as fontes militares da ONUAP, o satélite eletroóptico e infravermelho tem enviado imagens de satélite de regiões norte-coreanas, incluindo Pyongyang, em uma transmissão de teste. Segundo elas, a resolução é tão boa quanto o esperado. A área central de Pyongyang, as embarcações e um porto são claramente vistas nas fotos, notou uma das fontes. As fotos que estão sendo transmitidas atualmente precisam de uma edição pesada, mas espera-se que o satélite envie imagens de maior resolução a partir do próximo mês, disseram outras fontes. Dadas as condições atuais, espera-se que o satélite entre em sua missão completa de reconhecimento em junho ou julho, conforme planejado, prevê a fonte. Até 2025, a Coreia do Sul planeja enviar mais 4 satélites ao espaço para monitorar melhor a Coreia do Norte, incluindo um segundo satélite de radar de abertura sintética, programado para ser lançado em abril de uma base da Força Aérea da Flórida, nos Estados Unidos. Especialista militar, armas da OTAN são projetadas para manter a Ucrânia em suporte de vida. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, queixou-se aos seus patrocinadores ocidentais sobre o atraso nas entregas de armas. O veterano militar soviético e russo e jornalista militar Viktor Litovkin conta a Sputnik que Kiev se deixou ficar presa em uma posição estratégica pouco invejável. Zelensky criticou no sábado seus patrocinadores da OTAN, acusando-os de jogar jogos políticos internos. Em vez de aumentar o apoio militar muito necessário para Kiev, ele fez os comentários no contexto do impasse em Washington em relação ao novo apoio militar dos Estados Unidos para a Ucrânia de 60 bilhões. Aqui a Câmara dos Representantes, com a maioria republicana, prometeu se opor até que mais seja feito para enfrentar a crise na fronteira sul dos Estados Unidos e a menos que a ajuda seja fornecida sob a forma de empréstimo. Kiev recebeu mais de 265 bilhões em ajuda militar e econômica estrangeira até o momento, com o Instituto de Kiev para a Economia Mundial rastreando cerca de 115 bilhões apenas em assistência com armas.
o que é mais de 1,5 vezes todo o orçamento de defesa da Rússia em 2023. Nada vai ajudar a Ucrânia, mas mantê-la em suporte de vida é possível, inclusive através do fornecimento de armas e munições ocidentais e assim por diante, disse Litovkin, coronel aposentado do exército russo soviético, sobre os comentários de Zelensky. Comparando as autoridades ucranianas a um paciente em estado terminal, o especialista enfatizou que a aliança ocidental e seus clientes não têm capacidade de infligir uma derrota estratégica à Rússia. A contraofensiva do ano passado falhou por uma razão simples, porque em primeiro lugar foi baseada nas táticas da OTAN, na doutrina operacional da OTAN, e de acordo com os regulamentos da OTAN. A OTAN nunca lutou com um exército de igual força e poder, e não está em condições de superar poderosas defesas em camadas profundas e campos minados de grande escala, explicou ele, referente às posições defensivas da Rússia de várias camadas estabelecidas em Zaporozhye, Kherson e Donbás no final de 2022 e início de 2023. Não importa o quanto e quem Zelensky critica, ficou claro desde o início que era inútil para a Ucrânia lutar contra a Rússia, porque a Rússia tem uma poderosa indústria de defesa, um poderoso exército, enquanto a Ucrânia saqueou sua indústria de defesa e se destruiu, acrescentou Litovkin, apontando que a vasta base industrial de defesa com a qual Kiev ficou após o colapso da União Soviética foi desgastada nas últimas 3 décadas. Em relação às queixas de Zelensky de que a OTAN não está fornecendo a quantidade necessária de armas, Litovkin disse que esse é o caso por uma razão simples, porque não é a Ucrânia que está em guerra com a Rússia, mas a OTAN e os Estados Unidos. Sua tarefa não é derrotar a Rússia, mas arruinar a Rússia, enfraquecer a Rússia. Portanto, a Ucrânia recebe armas com base no princípio de alimentar o cão para que ele não morra de fome, mas pode latir alto e morder dolorosamente. Nada mais é exigir de Kiev. O fato de que soldados e oficiais ucranianos estão morrendo, o Ocidente não se importa com eles. Eles não são deles. O regime de Kiev é apenas um instrumento desta guerra, portanto, sua dependência do Ocidente é crítica, concluiu o especialista militar. Mídia, Embraer negocia com os sauditas primeira linha de produção de avião cargueiro KC-390 fora do Brasil. A empresa brasileira do ramo da aviação negocia com a Arábia Saudita a criação da primeira linha de produção do avião de transporte multimissão KC-390 no Oriente Médio, um dos maiores mercados militares do mundo, e que nos próximos anos promete investir bilhões de dólares. De acordo com a Folha de São Paulo, o vice-presidente da Embraer Defesa para o Oriente Médio e Ásia Pacífica, Caetano Spuldaro Neto, afirmou que a proposta é maximizar a presença da Embraer com o escritório de engenharia e linhas de produção do Oriente Médio. Graças ao projeto modernizador chamado Visão 2030, Riad pretende libertar o país da dependência do petróleo, hoje é responsável por 40% de suas receitas, abrindo um espaço importante para investimentos e parcerias em diversas áreas. Felizmente, o país conta com seus petrodólares para mobilizar as mudanças no setor aeroespacial, um dos principais pilares da Visão 2030. Por esta razão, o reino está interessado não só em comprar o avião KC-390, mas fabricá-lo, capacitando mão de obra local no processo. Segundo analistas de mercado ouvidos pela Folha, Embraer conseguiu escalonar a produção dado o dinheiro disponível aos sauditas, uma vez que o país teve o 6º maior orçamento de defesa do mundo em 2023, equivalente a 340 bilhões. O Oriente Médio é a região onde mais se gasta em defesa no mundo, considerando a proporcionalidade de defesa-PIB, a rivalidade entre sauditas e seus aliados com o Irã, a guerra entre Israel e Hamas e outros conflitos influenciam tal realidade. A demanda nominal dos sauditas no campo de transporte militar pela substituição paulatina de sua frota de 52 Hércules norte-americanos, que voam em diferentes versões desde 1950, é a chave para uma parceria produtiva para ambas as partes. O KC-390 tem mirado o mercado mundial de Hércules, além dos 19 aviões vendidos para sua primeira cliente, a Força Aérea Brasileira. A Embraer engatou em negociações com 5 países europeus que encomendaram ou selecionaram 18 aviões e com a Coreia do Sul, que vai adquirir 3. Ainda de acordo com a apuração, Spuldaro afirmou que a ideia é transformar a Arábia Saudita em um centro de distribuição para todo o Oriente Médio. A Embraer assinou 3 acordos de cooperação com o governo e empresas da Arábia Saudita no final de 2023 nas áreas da aviação civil, mobilidade urbana e defesa e segurança, durante a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à região. De acordo com o UOL, nos últimos anos, o comércio entre os dois países variou entre 5 bilhões e 7 bilhões. O setor de defesa é uma das principais apostas para aumentar a relação do comércio e investimentos. A aeronave KC-390, no entanto, segue em outras campanhas paralelamente, como em Singapura, na Suécia, onde está avançada a negociação para a compra casada envolvendo a venda do cargueiro para Estocolmo e a aplicação da frota de caça sueca Gripen, fabricadas em conjunto com a Embraer, de 36 para 50 unidades. França revela remessas militares que enviou ao Ucrânia em 2022 e 2023. Paris detalhou
As contribuições avaliadas em mais de 3,8 bilhões, que incluem 30 obuseiros Kaiser, 250 veículos blindados de transporte pessoal, projetos e outros armamentos. O Ministério das Forças Armadas da França publicou nesta segunda-feira, 4 de 3 de 2024, uma lista de ajuda militar que o país forneceu à Ucrânia durante os 2 anos do conflito, até 31 de dezembro de 2023. A França fez entregas de equipamentos militares à Ucrânia no valor total de 2,615 bilhões, aos quais foram adicionados 1,2 bilhão fornecidos pelo Fundo Europeu para a Paz, de modo que o apoio chega a mais de 3,8 bilhões de 24 de fevereiro de 2022 a 31 de dezembro de 2023, anunciou o Ministério em comunicado. A lista de 50 itens inclui equipamentos de defesa e comunicações, além de várias armas e sistemas não tripulados. Segundo a lista, a França forneceu a Kiev 30 obuseiros Kaiser, 1.002 lançadores de granadas antitanque AT-4, 38 tanques com rodas AMX-10RC, 250 veículos blindados de transporte pessoal, 30 mil projéteis de calibre 155mm, 160 drones de reconhecimento, entre outros, ao longo de quase 2 anos. Ao mesmo tempo, algumas informações permanecem confidenciais, como o número de mísseis Arterra Scalp, versão francesa do Storm Shadow, mísseis Superfície A, Crotale, Mistral, Aster e mísseis antitanque Milan entregues a Kiev. Ex-conselheiro do Pentágono revela possível cenário de guerra com a Rússia. Submarinos russos podem afundar os navios que transportam tropas estadunidenses para a Europa no caso de conflito hipotético entre as duas superpotências. Disse o ex-conselheiro do Pentágono, coronel reformado Douglas MacGregor, em entrevista ao jornalista Stefan Garten. Todos devem entender que a Rússia tem uma frota submarina capaz de afundar os navios que sejam enviados para lutar com ela. Simplesmente não seremos capazes de transferir nossas forças terrestres para a Europa, porque submarinos no Oceano Atlântico afundarão tudo que vá para lá da América do Norte, disse o especialista. Os submarinos nucleares russos hoje são mais letais e eficazes do que seus antecessores na Segunda Guerra Mundial, observou o coronel. Segundo ele, no moderno combate naval existem apenas 2 tipos de navios, os submarinos e os seus alvos. A Rússia tem repetidamente apontado para a ausência de intenções agressivas em relação a outros países, incluindo os países da Organização do Tratado Atlântico Norte. O presidente russo Vladimir Putin, em seu discurso ao parlamento russo na semana passada, chamou a afirmação de que a Rússia está planejando atacar a Europa de absurda. Ao mesmo tempo, o Kremlin tem repetidamente observado que a OTAN, pelo contrário, se comporta de forma destrutiva e tende para o confronto. Rússia, Ucrânia recebe substâncias químicas proibidas de empresas ocidentais. Os países ocidentais têm declarado o desejo de iniciar um diálogo com a Rússia sobre a estabilidade estratégica. Na verdade, são desenvolvedores e fornecedores à Ucrânia de agentes de guerra química, proibidos pela Convenção sobre as Armas Químicas e Biológicas. Disse o vice-ministro da Indústria e Comércio da Rússia, Kirill Lyubogorsky. Com base nos resultados das investigações, já é óbvio que os países ocidentais que declaram seu desejo de iniciar um diálogo conosco sobre a estabilidade estratégica são, de fato, desenvolvedores e fornecedores para a Ucrânia de agentes de guerra química proibidos pela Convenção sobre as Armas Químicas e Biológicas. Cita o Serviço de Imprensa do Ministério as palavras de Kirill. O Ministério da Indústria e Comércio ressaltou que, em 27 de novembro de 2023, na 28ª sessão de conferência dos Estados partes da Convenção sobre Armas Químicas em Haia, o representante oficial da Rússia junto à Organização para a Proibição de Armas Químicas e vice-ministro da Indústria e Comércio da Rússia, Kirill Lyubogorsky, havia advertido que, no decorrer da operação especial na Ucrânia, é claramente visível a aspiração dos Estados Unidos e seus aliados europeus de realizar um teste de utilização de substâncias químicas, psicotrópicas e narcóticas que afetam ativamente o sistema nervoso central e não estão incluídas no tratado. Mídia sugere que a Rússia pode rastrear a entrega de mísseis Storm Shadow para a Ucrânia. A inteligência russa pode rastrear o transporte dos mísseis de cruzeiro ocidentais Scalp e Storm Shadow enviados para a Ucrânia, graças a informações que se tornaram conhecidas após a publicação da conversa entre militares alemães, escreve o jornal britânico The Times. De acordo com a transcrição da conversa entre oficiais alemães de alto escalão, a França envia mísseis Scalps em carro Audi K7, enquanto os britânicos usam veículos blindados
Ridgeback para transportar os Storm Shadow. Essas informações ajudaram a inteligência russa a rastreá-los e localizá-los, potencialmente visando tais veículos na Europa e no território da Ucrânia, aponta a mídia. De acordo com o artigo, o Reino Unido e outros membros da OTAN devem estar muito preocupados com a violação da segurança da informação, que levou à revelação de dados tão importantes. O Storm Shadow e Scalp são mísseis de cruzeiro de baseamento aéreo, um desenvolvimento conjunto da empresa francesa Matra e da britânica British Aerospace. O alcance de mísseis de exportação, de acordo com a mídia norte-americana The Drive, é de 250 km, mas há modificações que atingem até 560 km. A editora-chefe do grupo de mídia, Rosia Sigdonia, da qual a Sputnik faz parte, Margarita Simonia, publicou na sexta-feira 1 de 3 de 2024 áudios que comprovam o envolvimento de altos oficiais da Bundesheer, Forças Armadas da Alemanha, discutindo o ataque a ponto da Crimeia com mísseis Taurus. Mosquitos editados por genes lançados no Brasil. Vacina contra a dengue financiada pela Fundação Bill Gates. Será que salvará vidas? Perguntas. A utilização de insetos como armas está na mesa do desenho do Pentágono. Michel Chossudovsky. Há várias dimensões na crise dos mosquitos. A libertação de mosquitos machos geneticamente modificados associada ao desenvolvimento de uma vacina contra a dengue e a malária. Mas isso é apenas o topo do iceberg, de acordo com F. William Engdahl, em 2018. A transformação de insetos em armas está na mesa de desenho do Pentágono. Há fortes indícios de que o Pentágono, através de sua agência de investigação e desenvolvimento, a DARPA, está desenvolvendo insetos geneticamente modificados que seriam capazes de destruir culturas agrícolas de um potencial inimigo. A afirmação foi negada pela DARPA, mas biólogos de renome deram um alarme sobre o que está acontecendo utilizando a nova tecnologia CRISPR de edição de genes para de fato transformar insetos em armas. É como uma atualização do século XXI da praga bíblica de gafanhotos, só que potencialmente muito pior. No âmbito do projeto da DARPA, os agentes de alteração genética ou vírus estão introduzidos na população de insetos para influenciar diretamente a composição genética das culturas. A DARPA planeja utilizar fungos de folha, moscas brancas e pulgões para introduzir vírus selecionados nas culturas. Entre outras afirmações duvidosas, dizem que isso ajudará os agricultores a combater as alterações climáticas. O que ninguém consegue responder especificamente, porque nem o Pentágono, nem a FDA, nem os Estados Unidos estão a perguntar. É como é que o vírus geneticamente modificado nos insetos irão interagir com outros micro-organismos no ambiente? Pergunta. Se as culturas estão constantemente a ser inundadas por vírus geneticamente modificados, como é que isso poderia alterar a genética e os sistemas imunitários dos seres humanos que dependem das culturas? Pergunta. The F. William Engdahl, 30 de outubro de 2018. Why is the Pentagon? A libertação de 5 mil milhões de mosquitos editados por genes no Brasil, isso salvará vidas? Pergunta. Pode soar como a premissa de um filme de terror ou uma praga bíblica. Os planos do World Mosquito Program para liberar 5 milhões de mosquitos no Brasil. E a esperança é que eles ajudarão a salvar vidas, entre aspas. Em simultâneo com a libertação de 5 milhões de mosquitos amigos do Brasil, aprovou em março de 2023 uma vacina contra a dengue. Ambas as iniciativas são financiadas pela Fundação Gates. Parece contraditório? Pergunta. Mais de 3 milhões de pessoas deveriam receber uma vacina em 2024. Esse relatório foi publicado há quase um ano. Hoje o Brasil está vivendo algo que vai além da premissa de um filme de horror. A libertação de 5 mil milhões de mosquitos machos com edição genética destinava-se a reduzir o número de mosquitos no Brasil. A lógica subjacente era que os mosquitos machos geneticamente modificados estariam a acasalar com mosquitos fêmeas normais, com o objetivo de diminuir o processo reprodutivo e reduzir significativamente o número de mosquitos normais. O que está acontecendo agora é exatamente o contrário. O número de mosquitos aumentou. Por quê? Pergunta.
O Ministério da Saúde do Brasil atribuiu explicitamente a culpa ao tempo quente, à precipitação acima da média. De acordo com um projeto de investigação da Universidade de Yale, citado por Engdahl, alguns dos mosquitos geneticamente editados têm provavelmente vigor híbrido, resultante de um híbrido do mosquito natural com o mosquito geneticamente editado. O que se verificou foi a criação de uma população mais robusta do que a população pré-libertada de mosquitos, que pode ser mais resistente aos inseticidas, em suma, supermosquitos resistentes. Qual é o resultado? Pergunta. A redução inicial do número de mosquitos falhou e a frequência de dengue e de malária aumentou. Após o período inicial em que a população de mosquitos alvo diminuiu acentuadamente, cerca de 18 meses depois a população de mosquitos se recuperou para os níveis anteriores à libertação. Aqui está a narrativa oficial dos mídias, que contradiz flagrantemente o que está realmente a acontecer. A empresa desenvolveu uma versão do mosquito Aedes aegypti, macho que transporta um gene que mata as crias fêmeas antes de estas atingirem a maturidade, suprimindo a população. Apenas os mosquitos fêmeas picam e transmitem doenças. Os ovos dos mosquitos são colocados dentro de uma caixa e eles adicionam água para os ativar. Eles completam um ciclo dentro dessas caixas em cerca de 10 dias e os insetos adultos saem para fazer seu trabalho. Disse o gerente geral da Oxitec no Brasil, Natália Ferreira. À medida que os mosquitos modificados são libertados numa determinada região, proliferam a população total de insetos. Do inseto diminui. De acordo com F. William Engdahl, isto realça mais uma vez os perigos da edição genética descontrolada de espécies, generosamente financiadas pela Fundação Bill Gates. Qual é a solução? Pergunta. O afluxo multimilionário de mosquitos geneticamente modificados é coordenado com o lançamento da vacina contra a dengue e a malária. A vacina contra a dengue e a malária da Fundação Gates. De acordo com o The Guardian, nas primeiras 5 semanas desde o ano de 2024 foram registrados 364.855 casos de infecção, informou o Ministério da Saúde do Brasil, 4 vezes mais casos de dengue do que no mesmo período de 2023. Será este surto de infecção por dengue e malária o resultado da libertação de 5 mil milhões de mosquitos modificados com a edição genética? Pergunta. Quais são as implicações para o sul global? Pergunta. A Fundação Bill Gates compromete 55 milhões para acelerar a investigação da vacina da dengue. Seattle. Para acelerar o desenvolvimento de uma vacina para prevenir a dengue e a febre hemorrágica da dengue, doenças debilitantes que afetam as crianças nos países em desenvolvimento, a Fundação Bill Melinda Gates anunciou hoje a subvenção de 55 milhões de dólares ao International Vaccine Institute para apoiar a iniciativa da vacina pediátrica contra a dengue. Esse texto inclui excertos dos artigos de Jordan Chattel, Amy Wick e Jane White, seguidos do artigo de F. William Engdahl, Michel Chossudovsky, 3 de março de 2024, Jordan Skytel. A Organização Mundial de Saúde e sua organização parceira, a Gavi, controlada por Bill Gates, anunciaram na quarta-feira, junho de 2023, que vão inundar a África com 18 milhões de doses de vacina contra a malária. Durante a conferência de imprensa na quarta-feira, junho de 2023, o diretor da OMS, Tedros Adhanom, declarou que 12 países africanos vão receber 18 milhões de doses de vacina contra a malária nos meses seguintes, declarando que as alterações climáticas são, em grande parte, responsáveis pelo contínuo fardo de doenças no continente. Agora, os Gates e os seus parceiros intermediários publicaram um livro branco que descreve em pormenor o seu roteiro para a distribuição destas vacinas. Pretende estabelecer um sistema em que 80 a 100 milhões de vacinas sejam injetadas atualmente nos braços das crianças na África subsaariana até 2030 e criarem uma indústria de vacinas contra a malária em África que está pronta para arrecadar cerca de 1.000 milhões de dólares por ano. A Gavi articula o conhecimento especializado de parceiros e outros peritos com o objetivo de produzir vacinas específicas para os cenários estratégicos de procura, a fim de melhorar o entendimento dos mercados de vacina. Estes são destinados primariamente a facilitar decisões importantes em médio e longo prazo, incluindo aquelas tomadas por acionistas chaves, tais como fabricantes e países que a implementam. Eles podem informar estratégias de oferta e procura, bem como detectar desafios em mercados específicos. A procura por vacina por malária prevê que esteja em torno de 80 a 100 milhões de doses por ano em 2030, com base nas previsões de 2021 da SDS. Não há provas de que essas vacinas funcionam para prevenir a malária, mas isso não impede a Big Pharma e as instituições globais de saúde pública de executarem seus projetos do continente africano. MWIC 2. No interior de um edifício
no interior de um edifício de tijolo de 2 andares em Medellín, na Colômbia, cientistas trabalham em laboratórios abafados, criando 30 milhões de mosquitos geneticamente modificados por semana. Atende a todas as necessidades dos insetos à medida que passam de larvas a pupas e a adultos, mantendo a temperatura certa e alimentando-os com doses generosas de farinha de peixe, açúcar e, é claro, sangue. São depois libertados à natureza em 11 países. O multimilionário Bill Gates, que financia o projeto, garante que não se trata de uma cena de um filme de terror. A fábrica é real e os mosquitos que são libertados não aterrorizam os habitantes locais, ajudam a salvar e a melhorar milhões de vidas. Tal como as suas vacinas contra a Covid salvaram milhões de vidas e os seus anteriores projetos de vacinação deixaram milhares de mulheres estéreis na Índia, no Quênia, ou mesmo as suas vacinas contra a poliomielite causaram paralisia, ataques de epilepsia e convulsões febris na África subsaariana, no Afeganistão, no Congo e nas Filipinas. AMIMEC Global Resource, 2 de março de 2024. 3. Jamie White. A febre de dengue aumenta 400% no Brasil após a libertação de mosquitos geneticamente modificados apoiados por Bill Gates. A fábrica de dengue quadruplicou no Brasil em 2024 após a libertação de milhões de mosquitos geneticamente modificados pelo Programa Mundial de Mosquitos das Nações Unidas. Nos primeiros 5 semanas de 2024, mais de 364 mil casos de infecção por dengue foram relatados, de acordo com o Ministério da Saúde do país, que é 4 vezes maior do que os casos anteriores do mesmo período de 2023. O aumento dramático das doenças de dengue levou o Brasil a comprar milhões de doses de vacina contra essa doença. Advertência: fábrica financiada por Bill Gates produz 30 milhões de mosquitos por semana para a libertação em 11 países. A vacina contra a dengue. O Brasil comprou 5,2 milhões de doses de vacina contra a dengue, desenvolvido pela farmacêutica japonesa Takeda, e outros 1,32 milhões de doses foram fornecidas sem custos para o governo, segundo o comunicado do Ministério. 3 estados brasileiros declararam a situação de emergência, incluindo o segundo estado mais populoso, Minas Gerais, e o Distrito Federal, onde se situa a capital Brasília, que enfrenta um aumento sem precedentes de infecções. Brasília começará a vacinar crianças de 10 a 14 anos na sexta-feira com dengue, informou o governo logo na quarta-feira. Os casos de dengue em Brasília, desde o início do ano passado, ultrapassaram o total para todo o ano de 2023, com uma taxa de infecção de 1.625 casos para 100 mil habitantes, por 100 mil habitantes, em comparação com a média nacional de apenas 170. O Programa Mundial de Mosquitos da ONU anunciou em 2023 um plano para libertar milhares de milhões de mosquitos geneticamente modificados no Brasil, durante um período de 10 anos, uma tentativa de erradicar a dengue do país. A Autoridade de Saúde Brasileira diz em 5 cidades têm libertado nuvens de mosquitos aedes aegypti, cultivados em laboratórios infectados com a bactéria Wolbachia, que impede a transmissão do vírus da dengue para humanos, informou a Harvard Public Health em agosto de 2023. O país será o primeiro a lançar um programa nacional para libertar mosquitos modificados com a Wolbachia e está a construir uma fábrica para aumentar a produção de mosquitos. A partir de 2024, a fábrica produzirá em massa 5 milhões de mosquitos por ano. Agora, um ano após o início da iniciativa dos mosquitos, os casos de dengue aumentaram drasticamente em vez de diminuírem. O Programa Mundial de Mosquitos recebeu um subsídio de 50 milhões de dólares da Fundação Melinda Gates. A Fundação Bill Melinda Gates também está a financiar a investigação da vacina contra a febre da dengue. O governo brasileiro comprou mais de 5 milhões de doses de vacina contra a dengue, que é dengue, fabricada pela farmacêutica japonesa Takeda, a qual também recebeu $1 milhão em subsídios da Fundação Bill Melinda Gates. Por outras palavras, o dinheiro da Fundação Bill Gates está envolvido em todos os aspectos da situação, desde os mosquitos geneticamente modificados, que aparentemente exacerbaram a crise da dengue, até o financiamento de empresas que estão a fornecer ao Brasil a vacina contra a dengue, que é muito procurada. Com que objetivo? Pergunta. Será que vai salvar vidas? Pergunta. Leia a análise incisiva de William Engdahl, abaixo. Vê também o artigo anterior de Engdahl, intitulado Por que é que Gates e o Pentágono libertaram mosquitos geneticamente editados em Florida Keys? Pergunta. Por F. William Engdahl, 18 de novembro de 2023. Mosquitos com edição genética, catástrofe no Brasil. Um projeto da Fundação Gates salvará vidas? Pergunta. Por F. William Engdahl. Uma empresa britânica-americana de edição de genes libertou milhões de mosquitos geneticamente modificados, contendo um gene letal dominante, todas as semanas ao longo de 27 meses na região da Bahia, Brasil, no teste para ver se os mosquitos geneticamente modificados acasalariam com mosquitos locais portadores de Zika, malária e outras doenças transmissoras transmitidas por mosquitos.
Um novo estudo documentou o fato alarmante de que, após uma redução inicial da população-alvo de mosquitos, passados alguns meses, a população que tinha sido grandemente suprimida recuperou para níveis quase anteriores à libertação. Até a data, os cientistas não fazem ideia dos perigos que as novas mutações representam. Esse fato realça mais uma vez os perigos da edição genética descontrolada de espécies. De acordo com um novo estudo publicado pela revista Nature Reports, os mosquitos geneticamente modificados produzidos pela empresa de biotecnologia Oxtec, agora parte da empresa americana Intrexon, escaparam ao controle humano após ensaios no Brasil e estão agora a espalhar-se no ambiente. No papel, a teoria era brilhante. As estirpes de mosquitos machos da febre amarela retirados de Cuba e do México foram alteradas por meio de adição genética, de modo a impossibilitar a sobrevivência da sua descendência. A Oxtec iniciou então uma libertação sistemática de dezenas de milhões de mosquitos manipulados durante mais de 2 anos, na cidade de Jacobina, na região da Bahia, no Brasil. A teoria da Oxtec era que os mosquitos alterados acasalariam com as fêmeas normais do mesmo tipo, portadoras de doenças infecciosas como a dengue, e as matariam no processo. Resultado imprevisto: criação de super mosquitos. Uma equipe de cientistas da Universidade de Yale e de vários institutos científicos do Brasil acompanhou o desenrolar da experiência. O que descobriram é extremamente alarmante. Depois de um período inicial em que a população de mosquitos-alvo diminuiu acentuadamente, após cerca de 18 meses, a população de mosquitos recuperou os níveis anteriores à libertação. Além disso, o documento observa que alguns dos mosquitos têm provavelmente vigor híbrido, em que um híbrido do natural com o gene editado cria uma população mais robusta do que a população pré-libertada, que pode ser mais resistente aos inseticidas, em suma, super mosquitos resistentes. Os cientistas observam que a amostragem genética da população-alvo 6, 12, 27 e 30 meses após o início da libertação fornece provas claras de que as partes do genoma da estirpe transgênica foram incorporadas na população-alvo. Evidentemente, os raros descendentes híbridos viáveis entre a estirpe de libertação e a população de Jacobina são suficientemente robustos para poderem produzir isso na natureza. Eles continuam. Assim, o Aedes aegypti de Jacobina é agora uma mistura de 3 populações. Não está claro como isso pode afetar a transmissão de doenças ou afetar outros esforços para controlar esses vetores perigosos. Eles estimam que entre 10 e 60% dos mosquitos da Aedes aegypti naturais da Bahia tinham agora algum genoma OX513A com edição genética. Eles concluem que as 3 populações que formam a população tri-híbrida agora em Jacobina, Cuba, México e Brasil são geneticamente bastante distintas, muito provavelmente resultando em uma população mais robusta do que a população pré-libertada devido ao vigor híbrido. Não era suposto isso acontecer. O professor de Ecologia e Biologia Evolutiva, Jeffrey Powell, autor sênior do estudo, comentou os resultados. A alegação era que os genes da estirpe libertada não passariam para a população em geral, porque os descendentes morreriam. Obviamente, não foi isso que aconteceu. Powell continuou. Mas é um resultado imprevisto que é preocupante. Um projeto da Fundação Bill Gates. O estudo brasileiro dá um grande sinal de alarme sobre a libertação descontrolada de espécies geneticamente modificadas na natureza. Faz lembrar o enredo do terror do romance de ficção científica de Michael Crichton, Steep de Andrômeda, de 1969, só que não se trata de um romance. Os mosquitos da Oxtec foram desenvolvidos utilizando uma forma altamente controversa de edição de genes, conhecida como Gene Drive. A Gene Drive, que também está a ser fortemente financiado pela DARPA do Pentágono, combinado com a edição genética CRISPR, tem como objetivo forçar uma modificação genética a espalhar-se por toda uma população, seja de mosquitos ou potencialmente de humanos, em apenas algumas gerações. O biólogo de Harvard, Kevin Esvelt, primeiro cientista a sugerir o desenvolvimento de motores genéticos na edição de genes, alertou publicamente para o fato que o desenvolvimento de edição de genes em conjunto com as tecnologias de motores genéticos tem um potencial alarmante para correr mal. Esvelt salienta a frequência com que a CRISPR faz asneiras e a probabilidade de surgirem mutações protetoras, tornando agressivas mesmo as unidades genéticas benignas, e sublinha: apenas alguns organismos modificados podem alterar irrevogavelmente um ecossistema. As simulações computadorizadas de Esvelt calcularam que o gene editado resultante
pode espalhar-se por 99% de uma população em apenas 10 gerações e persistir durante mais de 200 gerações. É exatamente isso que foi demonstrado na experiência com o mosquito no Brasil. É digno de nota o fato que a experiência com o mosquito da Oxtec no Brasil ter sido financiada pela Fundação Bill Melinda Gates. Em junho de 2018, a Oxtec anunciou um joint venture com a Fundação Gates para desenvolver uma nova estirpe de mosquito friendly autolimitadas da Oxtec para combater uma espécie de mosquito que espalha a malária no hemisfério ocidental. Os resultados do Brasil mostram que a experiência é um fracasso catastrófico, uma vez que a nova estirpe é tudo menos autolimitante. Há mais de uma década que a Fundação Gates e Bill Gates apoiam o desenvolvimento da tecnologia radical de edição de genes e da tecnologia da condição de genes. Gates, um defensor de longa data da eugenia, do controle da população e do OGM, é um forte promotor da edição de genes. No artigo publicado na revista de maio e junho de 2018 do Council of Foreign Relations de Nova York Foreign Affairs, Gates louva as tecnologias de edição de genes, nomeadamente a CRISPR. No artigo, Gates argumenta que a CRISPR e outras técnicas de edição de genes devem ser utilizadas a nível mundial para satisfazer a crescente procura de alimentos e para melhorar a prevenção de doenças, nomeadamente a malária. No seu artigo, acrescenta: há razões para estar otimista de que a criação de unidades genéticas nos mosquitos que espalham a malária não causará muitos ou nenhum danos ao ambiente. Tão alarmante como o fracasso da experiência brasileira com mosquitos da edição genética é o fato de esta tecnologia estar a ser difundida sem praticamente nenhum teste prévio de saúde ou segurança por instituições governamentais verdadeiramente independentes. Até a data, o governo dos Estados Unidos confia apenas nas garantias de segurança da indústria. A União Europeia, embora formalmente responsável por tratar as espécies geneticamente modificadas de forma semelhante às plantas OGM, está alegadamente a tentar flexibilizar os regulamentos. A China, um dos principais centros de investigação em matéria de edição genética, tem controles extremamente frouxos. Recentemente, um cientista chinês anunciou uma experiência de edição de genes humanos, alegadamente para tornar os gêmeos recém-nascidos resistentes ao HIV. Outras experiências estão a proliferar em todo o mundo com animais e até salmões geneticamente modificados. O princípio da preocupação foi posto de lado no que respeita à nova revolução da edição genética, o que não é uma situação tranquilizadora. Atualmente, a Oxtec, que nega que os resultados do Brasil sejam um fracasso, está a tentar obter a aprovação regulamentar da Agência de Proteção do Ambiente dos Estados Unidos para realizar uma experiência semelhante com as mesmas espécies geneticamente modificadas no Texas e na Flórida. Uma das pessoas envolvidas na tentativa, o texano Roy Bailey, é lobista em Washington, amigo íntimo de Randy Kirk, multimilionário CEO da Introx, proprietária da Oxtec. Bailey é também um dos principais angariadores de fundos para Trump. Esperemos que seja a prudência regulamentar e não a política a decidir o resultado. Mosquitos editados por genes lançados no Brasil. Vacina contra a dengue, financiada pela Fundação Bill Gates, será que salvará vidas? A utilização de insetos como armas está na mesa de desenho do Pentágono por Michel Chossudovsky,